Pessoal, essa é a parte final, a parte 3 da aula sobre deslocamento de equilíbrio. Como eu falei para vocês, essa aula vai ser uma complementação, algumas observações que é necessário fazer sobre o assunto deslocamento de equilíbrio. Começando pelo efeito da concentração. Aqui eu apresento para vocês uma equação química que representa uma reação em equilíbrio e, como a gente já sabe, o sentido direto é dado pela seta azul e a velocidade do sentido direto pode ser chamada de V1. E o sentido da reação no sentido inverso é o sentido dado pela seta azul claro, cuja velocidade da reação vai ser V2. E aí, importante, aumentar a concentração de C significa que vai ser adicionado mais da substância C dentro do recipiente reacional. Se a gente assumir que o volume é constante, a concentração de C vai aumentar. E como é feito para adicionar mais C dentro de um sistema fechado? Por meio de uma válvula, por exemplo. Uma válvula que permita a conexão entre o meio interior do recipiente e o meio exterior. Bom, o que eu quero falar para vocês aqui, o importante é o seguinte: ao invés de falar que foi aumentada a quantidade de C ou que a concentração de C aumentou, ele pode falar que a perturbação foi a seguinte, que foi aumentada a pressão parcial de C. E também é válido, ele pode dizer que a concentração foi diminuída e equivale a dizer que a pressão parcial de C foi diminuída. Por que é a mesma coisa? Olha lá, ó, se a gente interpretar que a pressão total é dado, se a gente considerar que essas espécies gasosas são espécies moleculares formadas por moléculas, a pressão total vai ser a pressão exercida pelas moléculas da substância A, mais a pressão exercida pelas moléculas da substância B, mais a pressão exercida pelas moléculas da substância C. Se for adicionado mais C dentro do recipiente de volume constante, a quantidade de moléculas de C vai aumentar, consequentemente, a chance de ter colisões contra a parede do recipiente também vai aumentar. Assim, a pressão parcial de C aumenta com o aumento da concentração da espécie C. Claro que na hora de fazer a soma, a pressão total também vai aumentar. Dito isso, como é que a gente vai proceder para resolver o exercício? Da mesma forma que a gente vinha fazendo anteriormente. Aumentou a pressão parcial de C? Equivale a dizer que a concentração de C aumentou. Desloca no sentido que vai provocar um efeito contrário. Aumentou a concentração? O equilíbrio se desloca no sentido que diminui a concentração. E nesse caso, o sentido oposto à substância C, que está posicionada do lado direito, é o sentido inverso. Sempre o lado oposto ao da espécie leva a uma diminuição da quantidade. E aí a gente já sabe, aponta para o mesmo lado de a concentração de A vai aumentar e a concentração de B e C, essas concentrações vão diminuir. Vamos agora pensar graficamente. Vamos tentar agora transferir o que a gente aprendeu para essa análise gráfica. Esse é um gráfico que apresenta como a concentração das espécies que participam do equilíbrio variam em função do tempo. Primeira observação: como é que a gente consegue identificar que está sendo feita uma perturbação externa sobre um sistema em equilíbrio? Primeiramente, a gente consegue identificar que a reação está em equilíbrio. Por quê? Quando V1 é igual a V2, as concentrações não variam. Como a gente pode perceber, a concentração de a concentração de B e a concentração de C são constantes até um instante T1, de 0 até T1. Ou seja, a gente consegue observar esses patamares aqui, indicando que as concentrações não mudam. Só que a partir do instante T1, a gente percebe o quê? Uma mudança abrupta na concentração de C. Perceba que houve um aumento abrupto aqui. Isso indica que foi feita uma perturbação externa, ou seja, foi adicionado mais da substância C no meio reacional. Portanto, uma maneira da gente identificar uma perturbação por meio de um gráfico é buscar essas variações abruptas. Aumento, como é nesse caso, ou também pode ser uma diminuição abrupta. Dito isso, como a gente pode perceber, entre o instante T1 e o instante T2, as concentrações passam a variar. Por quê? Porque o equilíbrio foi deslocado. Só que toda reação reversível tende a voltar a retornar ao estado de equilíbrio químico, a um novo estado de equilíbrio químico, desde que o sistema seja fechado a temperatura constante. E é isso que acontece. As concentrações param de variar a partir do instante T2. Portanto, vamos lá então recapitular para a gente não se perder. Primeira coisa,
Se falar em aumento ou diminuição de pressão parcial de uma dada espécie, é a mesma coisa que aumento ou diminuição da concentração. A gente vai tratar essa problemática da mesma maneira que a gente vinha trabalhando anteriormente, como um efeito de concentração. Segundo, como é que a gente percebe graficamente que foi realizada uma perturbação em um sistema em equilíbrio? Por meio de variações abruptas, como nesse caso aqui, que está representando um aumento da concentração de C. E agora, importantíssimo, vamos supor que a gente quisesse calcular a constante de equilíbrio. Então, primeiramente, vamos calcular a constante de equilíbrio do instante 0 ao instante T1. Então, do instante 0 ao instante T1, a gente sabe que as concentrações não variam, indicando que a reação química está em equilíbrio químico. V1 é igual a V2. Se a gente fosse calcular a constante de equilíbrio, ficaria dessa maneira. A gente analisaria o eixo dos valores de Y, onde a gente consegue encontrar a concentração de A, de B e de C. E substituiria na equação produto sobre reagente, concentração de B elevado ao expoente de B vezes concentração de C, dividido por reagentes, concentração de A. Agora vamos supor que a gente queira calcular a constante de equilíbrio a partir de T2, ou seja, nesse segundo estado de equilíbrio. A gente teria que analisar também o gráfico, olha lá, ó. Nesse segundo estado de equilíbrio, a gente traçaria uma paralela, encontraria um valor aqui da concentração de A, traçaria uma segunda paralela para achar a concentração de B e a concentração de C no segundo estado de equilíbrio. Pronto, a gente teria aqui os valores de A, de B e de C. E aqui vamos chamar de K2, constante de equilíbrio K2 seria igual, a gente pegaria os valores e substituiria na equação. Concentração de B vezes a concentração de C dividido pela concentração de A. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte, lembra que eu disse que constante de equilíbrio só depende da temperatura? Dessa maneira, o que a gente encontraria na hora de fazer esse cálculo seria que K1, ou o valor de K1, é igual ao valor de K2. E isso acontece porque, embora sejam estados de equilíbrio distintos, em que a concentração de A, de B e de C será diferente da concentração de A, de B e de C nesse segundo estado de equilíbrio, e aí o que a gente sabe é o seguinte, embora os valores da concentração de B, de C e de A no equilíbrio de 0 a T1 sejam diferentes dos valores das concentrações de B, C e A no equilíbrio 2, o que a gente sabe é o seguinte, a proporção entre os valores B, C e A é mantida nesse segundo estado de equilíbrio. Como a proporção entre essas quantidades é mantida, na hora de fazer a conta, a constante de equilíbrio, o valor obtido vai ser o mesmo. Assim, a gente pode dizer que nesse estado, de 0 até T1, a gente teria uma constante K1. Aqui a gente calcularia uma constante K2, por meio de valores distintos das concentrações de A, B e C, só que como a proporção entre as concentrações vai ser fixa, a gente sabe que K1 vai ser igual a K2. E é por isso que a gente costuma falar, a constante de equilíbrio só depende da temperatura. Claro que eu fiz aquelas considerações. A gente pode desconsiderar, negligenciar os efeitos de outras propriedades sobre a constante de equilíbrio, desde que a pressão exercida pelos gases dentro do recipiente seja baixa, ou se for espécies dissolvidas em um meio, como por exemplo espécies dissolvidas em água, uma solução, a concentração dessas espécies tem que ser baixa. Assim, nessas condições, sob baixa pressão, baixa concentração, a gente pode negligenciar, desconsiderar propriedades que podem afetar a constante de equilíbrio e assumir que a constante de equilíbrio só depende da temperatura. Dito isso, essa primeira parte já está finalizada. Eu vou apagar aqui para liberar espaço e vou deixar um resuminho aqui para vocês, ó, aqui embaixo. Esse resuminho a gente consegue verificar o seguinte, que como é que a gente consegue observar por meio de um gráfico que houve uma perturbação externa sobre o sistema em equilíbrio, por meio de variações abruptas, aumentos ou diminuições abruptas de quantidades da concentração das espécies mostradas no gráfico. A segunda observação importante que eu falei para vocês é que o aumento da concentração de uma espécie é a mesma coisa que falar que foi aumentada a pressão parcial dessa espécie. E por fim a gente viu que
constante de equilíbrio só depende da temperatura. Embora aqui a gente tenha um estado de equilíbrio e aqui um segundo estado de equilíbrio, em que as concentrações de equilíbrio de A, B e C são diferentes, a proporção entre essas concentrações, a proporção entre as concentrações das espécies nesse equilíbrio e nesse equilíbrio é fixa e, portanto, é a mesma. E, portanto, na hora de calcular a constante de equilíbrio, a gente vai obter o mesmo valor. Portanto, a constante de equilíbrio só depende da temperatura. Dito isso, vamos ver agora o efeito da pressão. A gente vem trabalhando que uma perturbação que pode ser realizada sobre um equilíbrio químico com a intenção de deslocá-lo é aumentar ou diminuir a pressão do sistema. E aí eu não falei para vocês, mas esse aumento ou diminuição da pressão do sistema a gente chama de variação mecânica da pressão do sistema. O que significa variação mecânica da pressão do sistema? Eu coloco aqui um esqueminha para vocês, para explicar esse detalhe. Olha lá, a gente tem um recipiente, o recipiente que contém aqui no interior as substâncias que participam do equilíbrio químico, e aqui existe um êmbolo, é aquela parte móvel de uma seringa. E aí, como é que a gente vai alterar a pressão de um sistema? Deslocando esse êmbolo, essa parte móvel. Se a gente diminuir, se a gente comprimir, vai reduzir o volume. Olha lá o que vai acontecer. Pressão é igual a nRT, quantidade em mol, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura, dividido pelo volume ocupado pelos gases, que é o volume do recipiente. Se diminuir o volume, se a gente comprimir aqui o êmbolo, a gente vai ter o seguinte, o mesmo valor no numerador dividido por um valor menor. O que vai acontecer com esse cálculo? Vai aumentar. A pressão aqui obtida vai dar maior se o volume for diminuído. Então fiquem espertos com isso. Quando falar em aumento da pressão do sistema, esse é um aumento chamado de mecânico. É dado pela diminuição do volume do recipiente por meio de um aparato como esse. Outra coisa, e se a pressão do sistema for diminuída? Como é que a gente pode avaliar? Então, olha lá, pressão é igual a nRT sobre V. Se a gente agora aumentar, se a gente puxar esse êmbolo, o que vai acontecer é que o volume do recipiente vai aumentar. Aumentando o volume do recipiente, a gente vai ter o mesmo valor aqui em cima no numerador, dividido por um valor maior. Quanto maior o volume, menor vai ser o resultado dessa conta. Assim, quanto maior é o volume do recipiente, menor vai ser a pressão interna. E aí, por que isso altera, desloca o equilíbrio químico? Por que altera a velocidade das reações? Olha lá que interessante. A explicação é a seguinte, quando a gente altera a pressão de um sistema de forma mecânica, pela variação do volume, olha lá, ó. Percebam que aqui a gente tem quantidade em mol da espécie gasosa dividido pelo volume. Mesma coisa, quantidade em mol dividido por volume. Isso aqui é concentração, ó. É a concentração da espécie. Então, quando a gente varia o volume, o que a gente está fazendo, na verdade, é variando a concentração das espécies. Se a concentração das espécies são variadas, o que vai acontecer é o seguinte, o equilíbrio vai ser deslocado. E, importantíssimo, eu quero falar o seguinte, a gente viu que o modo de se deslocar o equilíbrio por uma variação da pressão é por meio de uma variação de pressão mecânica, ou seja, em que o volume do recipiente é variado e, desse modo, a concentração das espécies no seu interior também muda. Mas os exercícios para confundir podem falar o seguinte, que a pressão foi afetada, foi aumentada pela inserção dentro do meio reacional de um gás inerte. E aí o que vai acontecer é o seguinte, ó. Vamos supor aquela reação que eu apresentei anteriormente, em que a pressão total é dada pela pressão exercida pelas moléculas de A, de B e pela pressão parcial de C. E aí vamos supor que seja introduzido um gás inerte dentro do recipiente. Então, para a gente calcular a pressão total, a gente tem que somar a pressão desse gás. Vamos colocar o gás nitrogênio. Ele é inerte porque a possível reação dele entre A, B e C é muito lenta. Então, o gás inerte é uma espécie que reage muito lentamente, então a gente pode, tão lentamente que a gente pode desconsiderar essa reação.
Então, olha lá, se ele é um gás inerte, ele não vai alterar as quantidades, as concentrações dessas espécies A, B e C, ele não vai deslocar o equilíbrio. Então, importantíssimo, ele vai aumentar a pressão dentro do recipiente, só que gás inerte não desloca o equilíbrio químico. Por que não desloca o equilíbrio químico? Porque ele não vai alterar as concentrações dessas espécies que participam do equilíbrio químico. Então, importantíssimo, eu vou apagar e colocar aqui, ó. Gás inerte não desloca o equilíbrio, pois ele não vai provocar o quê? Uma variação da concentração. É a variação da concentração das espécies que vai provocar um deslocamento de equilíbrio, em última análise. E o que vocês podem estar pensando é o seguinte: por que tem que variar a concentração de uma espécie para deslocar o equilíbrio? Aí vocês têm que pensar em função da lei de velocidade que a gente viu. Vamos lá então. Escrevendo o equilíbrio anterior, A no estado gasoso, em equilíbrio com B e C no estado gasoso. A gente viu que a concentração dessa espécie, o problema inicial era o aumento da concentração dessa espécie. A gente viu que deslocava nesse sentido. Por que desloca nesse sentido quando ocorre a variação da concentração de C no sentido V2? Para responder essa pergunta, vocês têm que montar a lei de velocidade. A lei de velocidade é igual de V2 é igual a uma constante de equilíbrio K2 vezes a concentração de B vezes a concentração de C. Se aumenta a concentração de C, o que vai acontecer com a velocidade V2? E aí monta também a lei de velocidade no sentido direto, desculpa, no sentido V1. V1 vai ser igual a uma constante K1 vezes a concentração de A. E aí avalia. Se aumenta a concentração de C, o que vai acontecer com V1? É dessa maneira que a gente consegue explicar por que, variando a concentração de uma espécie, o equilíbrio se desloca em um dado sentido. Aqui já é um pouco mais detalhado. Lembram que eu falei para vocês que o princípio de Le Chatelier é apenas uma constatação, uma verificação? E a gente utiliza essa constatação para facilitar a nossa vida, para prever de forma mais fácil o que vai acontecer, em que sentido o equilíbrio vai se deslocar. Mas a explicação tem que ser dada em função da lei das velocidades da reação direta e da reação inversa. Inclusive, algumas vezes a gente vai ter que fazer essa substituição. A gente, por exemplo, vai ter que substituir n sobre v, elevar, por exemplo, ao quadrado, se tiver que elevar ao quadrado, e assim por diante, para poder avaliar o que vai acontecer com a alteração da pressão, devido a uma alteração do volume. Dito isso, vamos ver a última parte então? Então olha lá, a gente viu então que um processo endotérmico, seja ele físico ou químico, acontece com a absorção de energia na forma de calor. E como consequência, a temperatura diminui. A questão é a seguinte, ó, vamos pensar. Ok, se a gente tem um sistema aqui fechado, ou seja, um sistema que permite troca de energia, mas não permite que matéria entre e nem saia de dentro do recipiente. Então olha lá, vamos supor então que esse sistema em equilíbrio absorva energia do meio ambiente. E aí o que vai acontecer, que a gente sabe, é o seguinte: bom, se está absorvendo energia, a energia do ambiente vai diminuir e aqui a energia vai aumentar. E a gente pode parar para pensar o seguinte: bom, se a energia aqui diminui e a energia aqui aumenta, bom, aqui vai esquentar, aqui vai esfriar, mas se esquentou aqui e esfriou aqui, não deveria ficar na mesma? Tome cuidado com isso. Aí a gente tem que pensar o seguinte: a energia que é absorvida do ambiente, a gente pode entendê-la como sendo energia cinética, a energia devido ao movimento das espécies que estão aqui nas vizinhanças, no entorno do recipiente. E aí, parte dessa energia cinética, e aí tem que lembrar, a temperatura é um indicativo do grau de agitação das partículas, é um indicativo da velocidade média das partículas de um objeto, de um corpo ou de uma região. Então, se diminuiu a energia cinética do ambiente externo, das vizinhanças, a temperatura aqui vai diminuir. Só que na hora de ser armazenada aqui dentro, a transferência vai se dar por calor, e na hora de ser armazenada, parte dessa energia cinética, na verdade, vai ser armazenada como energia potencial elétrica. E a energia potencial elétrica não está relacionado com a agitação, com o movimento das partículas. A energia potencial elétrica está relacionado com a atração e a repulsão
entre as espécies. Repulsão eleva a energia potencial elétrica. Atração diminui a energia potencial elétrica. Tem uma aulinha aí, se vocês pegarem no canal, que eu falo do porquê os átomos se ligam entre si. E aí eu discuto bastante essa questão de atração e repulsão, como afeta a energia potencial elétrica. E aí o que a gente pode perceber é o seguinte, ok, se parte da energia cinética está sendo convertida em um outro tipo de energia não relacionado com a temperatura, ok, então realmente vai ter o quê? Vai ter uma diminuição de temperatura. Se o ambiente aqui em torno do recipiente esfria, tem a sua temperatura diminuída, o recipiente está inserido no ambiente, ele está envolvido pela vizinhança. Então, a tendência é que o próprio sistema também comece a se esfriar. Em seguida, vamos lá. Vamos ver agora o caso de processos exotérmicos. Olha aqui, ó. Bom, se um processo físico ou químico acontece com liberação de energia, a temperatura vai aumentar por quê? Então vamos lá então. Ó. X para fora, liberação de energia. E aí o que vai acontecer é o seguinte, aqui vai acontecer uma transformação química e vai ter uma mudança, variação da energia potencial elétrica. E aí parte da energia potencial elétrica que estava armazenada nas espécies químicas, os átomos e moléculas, vai ser transferida na forma de calor para o ambiente e armazenada na forma de energia cinética aqui nas moléculas que formam a vizinhança. E aí o que a gente vai ter é o seguinte, opa, aumentou a energia cinética das vizinhanças, aumentou a movimentação. O que acontece com a temperatura? Bom, temperatura é um indicativo da velocidade média das partículas que constituem um ambiente ou um corpo. Aumentou a energia cinética? Aumenta a temperatura. Então perceba o seguinte, que num sistema endotérmico, energia cinética do ambiente é convertida em energia potencial elétrica. Ocorre diminuição da energia cinética, por isso que a temperatura diminui. E no caso de um sistema exotérmico, parte da energia potencial elétrica armazenada no sistema químico é liberada, é transferida na forma de calor e armazenada na forma de energia cinética no ambiente, aumentando a temperatura. Como o sistema está inserido na vizinhança, em torno da vizinhança esquentou, é claro que o recipiente também vai acabar o quê? Esquentando, tendo a sua temperatura aumentada. Então percebam, gente, que parece que as coisas são fáceis, mas quando a gente quer buscar a explicação, começa a ficar cada vez mais complexo, complicado. A gente começa a ter que buscar informações na física, relacionar com a química, saber um pouquinho mais de matemática também. Então não é fácil. E outra, esse assunto que vocês estão vendo, para mim é um dos assuntos mais difíceis da química, só que também é um dos assuntos mais interessantes. Bom, pessoal, nessa aula então eu trabalhei algumas questões um pouquinho mais complexas para despertar em vocês uma visão um pouquinho mais crítica, para vocês começarem a questionar também na hora de resolver os exercícios e comparecer no atendimento para a gente conversar, bater um papo e eu posso apresentar outras coisas para vocês também. Esse assunto, gente do céu, físico-química, termodinâmica, nossa, é um assunto infinito, é muita coisa para a gente discutir. Bons estudos para vocês, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.